Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula com o professor Ellington, aula de matemática de número 46. Vamos para a aula de hoje então. Assunto que nós estaremos abordando é multiplicação com números racionais. Primeira aula de um total de duas. Esta aula, por ser uma aula mais extensa, então ela foi repartida em duas aulas. O objetivo proposto para essa aula é calcular multiplicações com números racionais. Multiplicação de um número racional na sua forma decimal. Em uma multiplicação com números racionais na forma decimal, convém lembrar do quê? O que nós temos que lembrar aí quando nós tivermos uma multiplicação de números racionais na sua forma decimal? Multiplicamos os números como se fossem números naturais. Normal, fazemos a multiplicação como se eles fossem naturais. Colocamos a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Então, a soma dos decimais dos fatores, os dois valores que eu estou multiplicando, eu somo as casas decimais e acrescento lá no meu resultado, certo? Observamos os sinais. Se os dois fatores têm o mesmo sinal, o produto vai ser positivo. Aquilo, menos com menos, mais. Se eles tiverem sinais diferentes, o produto vai ser negativo. Mais com menos, menos, menos com mais, menos. A mesma regrinha dos números inteiros que vocês já aprenderam. Vamos considerar essas seguintes situações. Exemplo, 2 vezes menos 0,003. 0,003 nós chamamos de 3 milésimos. Primeira casa depois da vírgula, décimo. Segunda casa, centésimo. Terceira casa, milésimo. Então, o 2 multiplicado por 3 milésimos negativo. Nosso resultado, 6 milésimos negativo. 2 vezes 3, 6. Conta as casas decimais. 1, 2, 3. 1, 2, 3 casas decimais. Próximo exemplo. 1,8 negativo, ou 1 inteiro e 8 décimos negativo, multiplicando, valor positivo aqui, 74 centésimos. Décimo, centésimo, ou 0,74, se você preferir. Como nós vamos fazer? Então, escrevemos o algoritmo da multiplicação, normalmente, 0,74, que vai ser multiplicado por 1,8. Passo o traço, 2 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 4, 32, vai 3, né? Perdão. 8 vezes 7, mais 3. Então, 7 vezes 8, quanto vai dar? 56. 56 mais 3, 59. Sobe 5. E o 5, só abaixo lá. 592. Então, eu peguei o 8 e multipliquei por 0,74. Nessa primeira parte da multiplicação, nós não vamos considerar as casas decimais. Ou seja, multiplicamos como se não tivesse vírgula. Nós vamos usar as vírgulas lá quando tiver o resultado final, ok? Prosseguindo. Agora, o 1 vai multiplicar pelo 0,74. Esqueço aqui da vírgula e faço 1 vezes 4, 4. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 0, 0. Faço a soma, abaixo 2. 9 mais 4, 13. Vai 1 lá para cima. 1 mais 5, 6. E 6 mais 7, 13. Vai 1 lá para cima do 0. Abaixo o 1. 1 mais 0, 1. Bom, aonde que nós vamos colocar a vírgula, pessoal? 2 casas em cima, 1 casa embaixo. Conto da direita para a esquerda, 3 casas decimais. 1, 2, 3. No resultado, 1, 2, 3. E aqui ficará a vírgula entre o 1 e o 3. Então, 2 casas decimais em cima, 1 casa decimal embaixo. Eu conto as casas decimais dos dois fatores. Total de casas decimais, 3 casas decimais. Conto as 3 casas decimais
está lá o meu resultado. Então, 0,74 multiplicado por 1,8, resultado 1,332. Captaram? Se não captaram, retorna aí o vídeo e assiste de novo. Nosso resultado, menos 1,332. Porque esse era positivo, primeiro fator negativo, segundo fator positivo. Menos com mais, menos. Em uma multiplicação com números racionais, na forma fracionária. Como que nós vamos fazer agora na forma fracionária? Multiplicamos numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. De cima com de cima, de baixo com o de baixo. Vamos para o exemplo. 3/5 negativo vezes 3/7 positivo. Menos com mais, menos. 3 vezes 3, olha lá o 3 vezes 3, 5 vezes 7. De cima com de cima, numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3, 9, 5 vezes 7, 35. Então, nossa fração resultante foi menos 9 sobre 35, ou 9/35 negativo. Próximo exemplo. 5/6 que multiplica 3/4. Numerador com numerador, de cima com de cima, e denominador com denominador, de baixo com de baixo. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 4, 24. Podemos simplificar essa fração por 3. Por quê? Tanto 15 como 24 são múltiplos de 3. Lembram lá dos critérios de divisibilidade? Então, 15 está na tabuada do 3, assim como 24. Simplificando por 3, 15 dividido por 3, 5. 24 dividido por 3, 8. Na multiplicação de frações, podemos fazer a simplificação antes de efetuar o produto. Então, antes de eu fazer a multiplicação, eu posso simplificar. E se for possível simplificar, se for possível, repetindo, fica mais fácil, porque daí os números são menores e fica mais tranquilo aí de vocês fazerem as multiplicações. Então, vejamos aqui. 1/6 vezes 2/5 vezes 9/4. Fazendo lá a multiplicação, olha só, tanto 2 como 4, eles são múltiplos de um mesmo número, não são? São pares, então eles são múltiplos de 2. Posso dividir ambos por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Veja que eu tenho que manter a posição onde está o número. Segunda fração, numerador. Segunda fração, numerador. Terceira fração, denominador. Terceira fração, denominador. Eu tenho que respeitar a posição desses valores. Mas também nós temos aqui, ó, o 6 e o 9. Eles são múltiplos de quem? Pensa aí, aluno. Múltiplos de quem que o 6 e o 9 são? São múltiplos de quem? Do 3. É isso aí, pessoal. Posso dividir tanto 9 como 6 por 3. Ambos podem ser divididos por 3. Então, olha só. 9 dividido por 3, 3. E 6 dividido por 3, 2. Os demais valores eu só copio. Não posso simplificar, então vou copiar o 1 e o 5. Vou repeti-los, o 1 e o 5. Fica mais fácil de eu fazer a multiplicação assim de frações. Então, prosseguindo, teremos aqui 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Essa técnica é chamada de cancelamento. Então, nome, cancelamento. Você pode ir cortando e simplificando as frações. Entendido? Espero que sim. Próximo. Observe este outro exemplo. 18/25 vezes menos 5 12avos. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Será que dá para usar o cancelamento ou não? Tanto 18 como 12, eles são múltiplos de um mesmo número. Pensa aí, 18 e 12 são múltiplos de quem? Eu posso dividir tanto 18 como 12 por quem, hein? Pelo 6. 18 na tabuada do 6 e o 12 na tabuada do 6.
18 dividido por 6, 3. 12 dividido por 6, 2. A mesma coisa vai acontecer de a gente estar utilizando o cancelamento aqui no 25 e no 5. Tanto 25 como 5 são múltiplos de um mesmo número. Ambos são múltiplos de 5. Então, 5 e o 25, múltiplos de 5, divido ambos por 5. 25 dividido por 5 é 5 e 5 por 5, 1. Facilitou bastante fazermos o nosso cálculo. Multiplicação, que era o produto entre eles, só fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Três décimos o nosso resultado. Próximo, vamos calcular esse aqui. Agora nós temos um decimal e uma fração, multiplicação entre eles. Primeiro vamos escrever na forma de fração o número que está na forma decimal. Decimal é o primeiro, é o 0,2, o 2 décimos negativo. Então, ele nós vamos escrever na forma de fração. Se ele é 2 décimos, então é 2 sobre 10, certo? 2 sobre 10. 2 décimos, 2 sobre 10. Posso simplificar por 2, que vai me dar 1/5. Agora sim, simplifiquei, transformei em fração, simplifiquei, faço a multiplicação. Menos com mais, menos. Calculando a multiplicação, então olha só. Regra dos sinais, aquela tabelinha de regra dos sinais que vocês aprenderam mais no começo das aulas aqui do 7º ano. Menos com mais, menos. Ficou negativo, 1 vezes 2, 2. E 3 multiplicado pelo 5, 5 vezes 3, 15. Então, nossa resposta, menos 2 sobre 15 ou menos 2/15 avos. Vamos para essa situação. Tatiana foi comprar sorvete de vários sabores para servir de sobremesa em um almoço com suas amigas. Se o preço do quilograma do sorvete é de R$ 15,30, quanto Tatiana pagará por 1,4 quilos, 1,4 kg. Quanto que ela vai pagar? Vamos fazer o cálculo. Então vamos lá. Quilograma, o preço, 15,30, e a quantidade que ela comprou, que ela vai levar para sua casa, né, com suas amigas. Pego 15 e multiplico por 1,4. Multiplicação de decimais. Faço a multiplicação como se não houvesse vírgula. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 5, 20. Mais 1, 21. Sobe o 2 para cima do 1. 4 vezes 1, 4. Mais o 2 que subiu, 6. Agora multiplicando pelo 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui tudo, quanto que nós teremos? O 0 abaixo, 2 mais 0, 2. 1 mais 3, 4. 6 mais 5, 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 21.420. Prestar atenção nas casas decimais. 2 casas em cima e uma casa embaixo. Será que você já sabe resolver essa? Já sabe onde vai colocar a vírgula, prezado aluno? Vamos lá. 2 casas no fator de cima. Mais uma casa do fator que está embaixo no produto, na multiplicação. Então, o total, 3 casas decimais. Vou contar 3 casas. 1, 2, 3. E coloco a vírgula. 1, 2, 3. Então, a vírgula ficou entre o 1 e o 4. Portanto, ficará 21,420 ou só 21,42. Tatiana pagará R$ 21,42 por 1,4 quilos de sorvete. Agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte aí das multiplicações de fração, tanto na parte decimal como na parte fracionária. Façam as atividades, façam os exercícios propostos a vocês, que assim vocês conseguem aprender a assimilar bem mais o assunto. Obrigado mais uma vez e até a próxima aula.